Olá, bem-vindo ao 235 Análises. Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentaram pela rodada de estreia do Brasileirão no jogo das 4 horas de domingo. O último confronto entre os dois havia sido em 2022, até porque o Atlético Goianiense não disputou o Brasileirão 2023, mas sim o Brasileirão Série B no ano de 2023, por ter sido rebaixado em 2022. O Atlético Goianiense, assim como o Flamengo, teve um ótimo início de temporada, sendo que ambos foram campeões estaduais, mas o início do Atlético Goianiense se destaca por um futebol ofensivo, algo que talvez não fosse de encontro com as características que os times de Jair Ventura geralmente apresentam, sendo times mais focados na defesa e retranqueiros, mas tendo um pouco mais de espaço para trabalhar em um time que talvez desse condições, considerando defesa e ataque, material orgânico, para produzir ofensivamente uma equipe melhor. Então, o Atlético Goianiense de Jair Ventura tem um ataque muito melhor do que suas outras equipes e até mesmo vem surgindo bem, ofensivamente falando, melhor do que o Flamengo, que apesar de disputar o Campeonato Carioca, que é muito mais forte que o Goianão, teve algumas dificuldades em marcar gols, muitos gols, principalmente levando em consideração os jogos contra o Fluminense, Botafogo, Vasco e até mesmo nessas rodadas iniciais da Libertadores, que poderia sim ter vencido por placares maiores, mas não conseguiu. Tite e Jair Ventura são técnicos diferentes, com propostas diferentes. Durante a seleção brasileira, o Tite acabou tentando impor um time com mais posicional, ainda que talvez não fosse a tônica de seus times anteriores, como o Corinthians de 2015 ou até mesmo enquanto esteve fora do Brasil. O Corinthians de 2012 também entraria nisso. Mas ambos são conhecidos por criarem boas defesas. O Tite é um ótimo construtor de times consistentes. Times que vão ter bons ataques também, dependendo dos seus adversários, e boas defesas. Dificilmente vão tomar gols e é bem provável que dificilmente perca. Muito menos vai ser goleado. Constantemente, os times de Jair Ventura eram times defensivamente fortes e fracos ofensivamente. Pelo menos quando se fala dos últimos trabalhos dele, do Santos em diante. Botafogo é um trabalho que não acompanhei. Mas o Santos, o Corinthians, o Sport, o Chapecoense, os trabalhos mais renomados, ou pelo menos mais recentes dele, foram assim. Times que até sabiam atacar, mas defensivamente falando, era o forte da equipe. Era a defesa, era se proteger e não sofrer gols. Eram equipes realmente retranqueiras. O Atlético Goianiense, como eu já disse anteriormente, tem sido meio que uma exceção a isso. Tem tido um bom ataque. Já marcou mais de 50 gols no ano, sendo que só disputou o Campeonato Goiano e algumas rodadas da Copa do Brasil. Então isso realmente é surpreendente. A equipe, inclusive, fez uma boa partida contra o Flamengo, mas isso foi para depois. E a Ventura ter feito um bom trabalho no Atlético Goianiense, até porque conseguiu acesso, tirando o Atlético Goianiense uma posição horrível na Série B, estava muito mal, e faltando poucas rodadas para o fim. O Tite, de semelhante modo, assumiu o Flamengo não tão bem assim no Brasileirão, mas entre os 4 classificados para a Libertadores, mas que dificilmente conseguiria brigar pelo título, e ele conseguiu confirmar a classificação e continua em equipe. Então, pode encontrar algumas semelhanças, mas nem tanto. Não há muitas, para ser sincero, mas existem algumas. Defesa forte de ambos times e também terem entrado no meio de temporada. Enfim, é isso. Taticamente falando, o Atlético Goianiense e o Flamengo vieram muito bem, com propostas interessantes. Principalmente o Atlético Goianiense, porque poderia ter vindo com, mesmo estando dentro de casa, com mandante na Serra Dourada, poderia ter pensado em vir apenas para se defender contra o Flamengo, que tem um dos melhores elencos da América do Sul, se não o melhor, comandado pelo Tite, ex-técnico da seleção brasileira, e que veio 100%. Mas Jair Ventura preparou o time para atacar. Veio pressionando a saída do Flamengo, complicando muito o Flamengo para sair,
que foi a tônica do primeiro tempo. O Flamengo não conseguia atacar bem, tentava alguns contra-ataques, não acertava, mas com a bola no pé tinha dificuldades para sair da defesa para o ataque. Muito por conta da ótima pressão do Atlético Goianiense. Mas enfim, o time Jair Ventura veio num 4-2-3-1, sem a bola ia para um 4-4-2. Quando queria construir, geralmente tinha dois atrás, apenas a dupla de zaga e mais nada. Um dos laterais, ou o Haldney, descia um pouco para ajudar ali a saída do Adriano Martins e do Alex. Mas fora isso, a gente não tinha uma saída de três. Pode-se dizer que o time até com a bola ia mais para um 2-5-3 ou para um 2-4-4. Mas enfim, o Shailon, inclusive, que é principal meia, um dos principais jogadores, se não o principal jogador atlético nesse começo de temporada, acabava atuando como ala em alguns momentos. Acho que talvez tenha sido um erro do Jair Ventura, que depois demitido e expulso pelo Emílio Alfaro, foi corrigido e o Shailon foi mais pro meio, foi mais direcionado ao meio, porque ele provavelmente ele vai encontrar suas melhores jogadas e oportunidades para armar a equipe, para gerar gols, gerar jogo e participar de gols. Enfim, o Flamengo veio no 4-3-3 habitual, mas com variações, evidente. A primeira é que o Ayrton Lucas estava jogando como lateral direito, sendo que o lateral esquerdo, porque o Varela não estava disponível e nem o Wesley. Sendo assim, a equipe tinha uma variação interessante. O Vinha vai ter mais liberdade para subir, mas como ala, enquanto o Luiz Araújo vai fechar como ala do outro lado. O Ayrton Lucas vai descer como um terceiro zagueiro, porque ele não tem essa habilidade de defender, não é lateral de posição, lateral direito. Então, para evitar que ele deixasse espaços ali, ele é movido para a lateral como terceiro zagueiro. Muitas vezes o Pulgar poderia fazer essa função, mas o Pulgar estaria geralmente para proteger a saída, como um quarto homem de contenção. Meio de campo habitual, De La Cruz e Arrasca ali no meio, enquanto o Everton cairia mais para o ataque. Cebolinha cairia mais para o ataque, fazendo dupla com o Pedro. Taticamente falando, gostei bastante das ideias de Tite, que meio que armou um time para sair num 3-5-2 e em fase ofensiva poder se caminhar mais para um 3-2-5. Teria Pulgar, De La Cruz e Arrasca subindo mais. Mas é sempre interessante dizer que o Luiz Araújo parece ter mais funções defensivas do que ofensivas. Pouco surge no ataque. Provavelmente por isso que a escalação dele tem sido constante. A participação dele nos jogos de equipe, porque tem funções defensivas excelentes e que obviamente ajudam a balancear a equipe, dando mais liberdade para o Vina ou para quem quer que esteja do outro lado. Enfim, eu senti falta de fato de um Flamengo mais ofensivo ou com um futebol mais vistoso. Mas é claro, a proposta do Tite não é essa. Vai ser criar uma equipe consistente que ao longo do tempo encontre seus melhores momentos. Algo similar ao que foi com a seleção brasileira. Não deve jogar um futebol tão bonito quanto o Corinthians de 2015, ainda que tenha um elenco melhor do que aquele. Pode-se dizer que tem. Mas enfim, o trabalho dele vai evoluir com o tempo, constantemente. É questão de tempo, obviamente. Teve mais sorte do que o juiz hoje? Sim. Poderia ter sofrido um empate ou até mesmo virada com o pênalti do Shailon, que ele perdeu, de fato. Em outros momentos também poderia não ter tido aquele pênalti, Salvador, e poderia ter saído apenas com um ponto. Não acho que seria esse resultado ideal para o Flamengo, que vai brigar pelo título. Vitória é muito melhor. Mas enfim, não dorme na liderança para essa rodada. Talvez se encontre com a liderança na próxima rodada ou na outra, em algum momento do campeonato. Enfim, começar a falar de destaques individuais. Não teria como não citar Arrascaeta e Nicolas de la Cruz. Principalmente de la Cruz, que sempre é importante para ligar o meio e o ataque, para fazer fluir o time, ainda que o time no primeiro tempo não tenha conseguido fluir perfeitamente. Mas enfim, fez um golaço de falta fantástico.
que não é comum no futebol brasileiro, não tem se tornado incomum no futebol brasileiro, algo anormal, difícil de ver. Por isso, quando vemos, é realmente algo espetacular. Mas décadas de 90, até no começo dos anos 2000, já era algo mais comum. Tínhamos ótimos batedores, tínhamos o Nil Pernambucano, Marcelinho Carioca, Ronaldinho Gaúcho. O mais próximo da geração do futebol brasileiro atual que segue perto disso, realmente é o Neymar. Mas enfim, De La Cruz fez um golaço. E juntamente com a Arrascaeta, na minha visão, foram os melhores em campo. Foram muito bem. Eu poderia elogiar a defesa, como Léo Pereira, Fabrício Bruno, Vinha, mas hoje não foram tão bens assim, porque teve espaço para o Atlético Goianiense atacar e se sentiu mais exposto. A defesa esteve mais exposta. Tomou um gol só no segundo tempo. No primeiro tempo foi bem, no segundo tempo foi outra coisa. E com a menos do Atlético Goianiense, certo? Poderia ter tomado outro, porque foi um gol mal anulado, na minha visão, pelo menos. Mas enfim. Esses dois, como citei, Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, foram os melhores em campo. Definitivamente. Foram muito bem. O duplo de uruguaios hoje esteve em alto nível. O trio de uruguaios, o Vinha, pode ser que o Vinha também fez uma boa partida, mas esses foram destaques, certo? Também gostei um pouco da atuação do Pereira, do Pedro também, sempre tentando pivôs, sofrendo faltas. Cebolinha também foi muito bem. Mas enfim, o Ayrton Lucas é um ponto que eu quero tocar especialmente. Posso dizer que no mínimo a atuação do Ayrton Lucas foi complexa. Alguns bons momentos e outros maus momentos. Ele sofreu um chapéu, um lençol, mas logo em seguida conseguiu desarmar o Luiz Fernando, evitando que o mesmo saísse cara a cara com o goleiro, com o Rossi. Mas ele deu espaços, ele permitiu algumas jogadas do adversário. Na minha visão, o lado direito com o Ayrton Lucas foi o lado mais frágil da equipe. Foi onde o Atlético Goianiense mais buscou atacar. Ainda que o Vina pudesse subir e deixar espaço, enquanto aquele lado tinha a dobra do Luiz Araújo. Mas a questão não é o setor, mas sim a atuação do Ayrton Lucas. Senti um pouco abaixo do que poderia entregar. Tá claro, tá fora de posição e jogando quase que como um terceiro zagueiro em alguns momentos, com menos liberdade para atacar. Enquanto do outro lado, tu tinha Vina e Cebolinha totalmente focados em atacar. Já que eu senti, como eu já disse, Luiz Araújo mais como ala, com funções defensivas, como é habitual, né? O Luiz Fernando fez uma boa partida, chegou a marcar um gol, como eu disse, deu um chapéu no Ayrton Lucas, mas acabou desarmado e não deu em nada. Já o Cylon sentiu um pouco apagado a partida, inclusive perdeu um pênalti. Naquele momento o jogo estava 1-1, o Fernando havia acabado de empatar e o Atlético Goianiense tinha conseguido um pênalti. O Cylon poderia ter colocado a equipe na frente, e aí era só retrancar e deixar o Flamengo se desesperar para marcar o gol de empate. Mas o Cylon perdeu o pênalti. Poderia ter dado 3 pontos para o Atlético Goianiense, que querendo ou não vai brigar para não cair. E que 3 pontos que vão fazer falta, podem fazer falta, melhor dizendo. Ainda que não briga para cair, ainda que brigue para chegar à Sul-Americana, ou até mesmo um hipotético G6, G8, mas enfim, vão fazer falta. São 3 pontos que não se podem perder. Ainda mais que você tenha a chance de assumir a frente do placar com um pênalti. Luiz Fernando, como eu disse, fez uma boa partida, é o artilheiro da equipe, 12 gols. O Cylon também tem feito uma boa temporada, mas hoje falhou em um momento que poderia ter dado a vitória para o Atlético Goianiense, pelo menos ter concedido um empate. Um hipotético empate, uma hipotética vitória. Enfim. Hoje também tivemos o retorno do Gerson, que estava muito tempo fora por lesão, e também a estreia do Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Inclusive o Tite colocou ele para fazer dupla com o Pedro. Eu não vi muito do Carlinhos em campo, ele mal participou do jogo. Talvez porque o Tite acabou fazendo algumas mudanças meio polêmicas, tirando meio de campo, colocando ele, tirando o zagueiro, enfim, tirando o zagueiro para pôr o Gerson, tirou um meia para pôr o Carlinhos, mas enfim, quando ele tiver talvez até numa dupla com o Pedro, mas um cenário mais favorável, talvez seja melhor, talvez possamos analisar melhor, entender melhor, poder, e ele terá mais tempo para se destacar, ou até mesmo entrando no lugar do Pedro, substituindo ele em alguma partida, ou começando como titular no lugar do Pedro.
muito cedo para avaliar qualquer coisa, mas tem futuro. Pode se destacar. Bruno Henrique também veio da várzea, por assim dizer. Foi da várzea pro Goiás e hoje entrou bem também. É um jogador fundamental para a equipe do Flamengo. Além do gramado ruim e um jogo que talvez não fosse tão bonito assim, ponto negativo que mais se destaca da partida foi a arbitragem questionável, certo? Teve um lance em que o Arthur Lucas quase levou um chute na cara e o juiz deu apenas amarelo, poderia ter sido para vermelho. Teve a expulsão do Adriano Martins, perdão. Do outro zagueiro, que eu agora esqueci o nome, mas foi o Maguinho, na verdade. Que acabou sendo um pouco questionável, mas eu acho que tenha sido para expulsão e para pênalti. Foi uma cotovelada no rosto. O Bruno Henrique saiu sangue também, então creio que tenha sido para vermelho e pênalti. A expulsão do Alex, obviamente foi para expulsão. Era uma chance clara e manifesta de gol, em que o Pedro sofreu a falta, obviamente para expulsão. Agora, o grande momento polêmico, teve também o pênalti do Cola Pereira, cometeu o pênalti juvenil, infantil, idiota. Não se comete pênaltis assim, por simplesmente cair na pilha do Luiz Felipe, ex-Santos. Enfim, teve a expulsão de Aventura, que foi polêmica, totalmente desnecessária. Até o Tite discordou da expulsão, da decisão do árbitro, porque não cabia naquele momento. E justamente prejudicou muito o Atlético Goianiense no primeiro tempo, que foi guerreiro, buscou empate, mas perdeu no final. Mas enfim, tipo de expulsão que prejudica um time e que não pode ocorrer, certo? A CBF tem que trabalhar para corrigir isso o mais rápido possível. Enfim, agradeço a todos que assistiram até aqui. Então curta, se inscreva e compartilhe. Até mais, falou.